Pessoal, tranquilo? Bom, vamos lá. Olha só, hein? Já estamos entrando no passado, quem diria? Legal, hoje, pessoal, a gente vai aprender o verbo to be no passado e na afirmativa, tá bom? Então, assim, eu não posso entrar em detalhes de tudo que eu já expliquei do verbo to be. Então, se você não sabe o verbo to be bem ainda no presente, assista as aulas 2, 3 e 4, tá? Senão a chance de você ficar talvez boiando aqui e não entender tudo é grande, tá bom? Eu vou passar por cima aqui das regras, mas como eu falei, não vou ficar gastando tempo explicando, porque a ideia é que quem está aprendendo o verbo to be no passado já saiba ele no presente, né? Mas vamos lá. O verbo to be é diferente de todos os outros verbos em inglês. Dizemos que ele é vitaminado, tá? Lembra? Ele tem algumas regrinhas especiais para ele que os outros verbos não têm, tá bom? Esse verbo representa dois verbos em português, ser e estar. Tá? Então, isso é uma das grandes diferenças também que eu explico na aula 2, para ser mais preciso. Tá com dúvida, dá uma entradinha lá. Saberemos apenas pelo contexto se ele está sendo empregado como ser ou como estar. Então, as pessoas perguntam, mas, teacher, como eu sei se na frase o verbo to be quer dizer ser ou estar? Pelo que vem antes e depois da frase, tá? É aí que você vai entender. As palavras was e were são as possíveis conjugações do verbo to be no passado. Então você vai lembrar agora que no presente tem I am, you are, he is, she is, it is, we are e they are, né? No passado são só duas as possibilidades, was e were. Então para ficar um pouco mais fácil de lembrar, eu faço assim, ó. O he, she, it e o he, she, o it, que é is no presente, vai ser was no passado, tá? Todos os que são are no presente, que é you, we e they, vai ser were. E a exceção que seria I am no presente vai se juntar ao he, she, it e vai ser was também, então I was. Então, eu era e eu estava. You were, você era ou você estava. He was, ele era ou ele estava, tá? Já vou pular aqui, ó. We were, nós éramos ou nós estávamos. You were, vocês eram e vocês estavam. E they were, eles ou elas eram, eles ou elas estavam. Tá legal? Vamos lá então para alguns exemplos. É bem simplesinho, a gente já sabe ele o verbo to be no presente, né? Então no passado é a mesma coisa, tá bom? My mom was really tired yesterday. Então eu coloquei o she aqui só para ajudar vocês a identificarem, né? O porquê que é was. Porque my mom é ela e ela é a mesma coisa que she. Tá? Então toda vez que vocês verem entre parênteses aqui, eu só estou ajudando vocês a identificarem o sujeito, tá? Porque muitas vezes ele não tá como she, ele tá como uma pessoa, tá? Um nome, e aí você tem que identificar se é he, se é she, se é we, se é you, tá? E assim por diante. Então, minha mãe estava, que é o verbo estar, né? Minha mãe estava muito cansada ontem. I was in Miami Beach. Eu estava na praia de Miami. You were an excellent doctor. Você era um médico excelente. You were great students. Vocês eram alunos ótimos. The dog was hungry. O cachorro estava com fome. We were the best actors. Nós éramos os melhores atores. Tá? The new teacher was really nice. O professor novo era muito legal. It was 3 o'clock. Eram 3 horas. Pedro e Felipe were 18 years old. Pedro e Felipe tinham 18 anos de idade. Tá bom? Curiosidade que eu também explico na aula 2, 3 e 4, sobre a idade em inglês ser falada com o verbo to be e não com o verbo ter. Então eu traduzi aqui tinham, do verbo ter, mas em inglês a gente usa o verbo to be, ser e estar, para falar a idade, tá bom? Se você tem dúvida, dá uma assistida nessas 3 aulas aqui que eu estou destacando, tá bom? Então, a estrutura do verbo to be no passado é a mesma estrutura dele no presente,
tá? Tem um sujeito, tem o verbo to be, obviamente, adaptado para o passado, né? Was ou were, dependendo do sujeito, e o complemento, tá bom? Espero que tenham entendido, pessoal. Não deixem de assistir a aula 2, 3 e 4 se vocês ficaram com dúvidas, tá? Porque muitas das coisas que eu cito lá eu não estou entrando em detalhes aqui, tá bom? E é isso aí. Um abraço para vocês.